Jesus. Meus irmãos, fiquemos um pouco de pé, por favor. E vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Quantos querem pedir a ajuda dele esta noite? Sabem, até para pregar e ouvir, nós precisamos da ajuda dele. Sem ele, nada podemos fazer. Ou o que a Bíblia diz não é que nós não podemos fazer nada. Significa que não podemos fazer nada de jeito sem Jesus. Significa que sem ele, a coisa não tem muito jeito. Com ele, nós podemos fazer aquilo que glorifica a Deus. Senhor, louvamos o teu nome, te damos ações de graças, porque tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso. E nunca é demais exaltar e glorificar o teu nome. Agradecer-te, Senhor, aquilo que tu és, aquilo que tu fazes, a tua santa e gloriosa palavra que é viva e eficaz, que é fiel e digna de toda a nossa aceitação, e por ela podemos ser salvos, podemos viver, por ela temos a vida eterna, Senhor. Por ela sabemos quem tu és e aquilo que nós somos. Por ela também sabemos, Senhor, o que tu desejas de cada um de nós e o que tu tens reservado para cada um de nós. Por isso, esta noite, fala conosco. Derrama sobre nós o poder do Espírito e que a tua palavra venha iluminar as nossas mentes, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, podemos sentar-nos. Acabamos de ouvir um hino maravilhoso, não acham? Um hino que exalta, que louva as promessas de Deus. E é exatamente isso mesmo que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos e amigos esta noite, acerca exatamente das promessas de Deus. A nossa salvação é o resultado da promessa de Deus. Nós somos salvos porque Deus prometeu salvar-nos. Amém? E Ele cumpriu em nós essa promessa. E quer cumprir essa promessa em todas as pessoas, em todos os homens e em todas as mulheres. O problema não está em Deus. Deus quer cumprir essa promessa. Prover a Deus que esta noite haja aqui alguém que queira receber essa promessa. Mas também a vida cristã, ela é vivida e é sustentada pelas promessas de Deus. Meus irmãos, o que sustenta a nossa vida espiritual são as promessas de Deus. O crente vive das promessas de Deus. Aleluia! Estamos aqui esta noite por causa das promessas de Deus. Eu queria mostrar-vos um pouco acerca do que a Bíblia nos ensina sobre as promessas de Deus. E queria observar 5 aspectos muito importantes que a Bíblia destaca ou sublinha sobre isto mesmo, o que são as promessas de Deus. E vamos ver, primeiro, porque Deus cumpre as suas promessas. Porquê? Porque o que vou analisar com os irmãos esta noite não é as promessas em si, mas é o cumprimento das promessas de Deus. Então, por que é que Deus cumpre as suas promessas? O que é que a Bíblia nos diz sobre este assunto? A razão porque Deus cumpre as suas promessas. Em segundo lugar, como? Como é que Deus cumpre as suas promessas? Como é que é possível Deus cumprir aquilo que Ele nos promete? E também vamos ver quando é que Deus cumpre as suas promessas. E é muito importante não só saber porquê, não só saber como, mas também, meus irmãos, prestarmos a nossa devida atenção ao facto de
quando é que Ele cumpre as suas promessas. E, por último, iremos ver qual a condição. Qual a condição que Deus requer de mim e de ti para que as suas promessas se cumpram tanto na minha vida como na tua vida. Amém? Glória a Jesus. Vamos pensar no primeiro aspecto. Porque Deus cumpre as suas promessas. Em primeiro lugar, Deus cumpre as suas promessas porque em Deus existe perfeita coerência. Deus é perfeito em coerência. Deus não pode mentir. Amém? E porque Ele não pode mentir, Ele é coerente para poder cumprir aquilo que Ele promete a cada um de nós. Diz lá em Tito que Deus que não pode mentir. Meus amigos, o homem, infelizmente, pode mentir e mente. Mas Deus não pode mentir. Amém. E esta é uma das razões porque Deus cumpre as suas promessas. Porque Ele não pode mentir. Aleluia. As promessas de Deus não são apenas afirmativas. São, ao mesmo tempo, confirmativas. O que Ele afirma, Ele confirma. Quem dá glória a Ele por isso esta noite? Quão diferente é a maneira como os homens procedem. Muitos homens afirmam, mas não confirmam. Mas Deus é um Deus que afirma, aleluia, mas Ele também confirma aquilo que Ele afirma, aleluia. Deus não fica apenas pela afirmação. Deus confirma, aleluia, mas confirma em absoluto, confirma totalmente aquilo que Ele afirma. Em Deus, o afirmar e o cumprir são uma e a mesma coisa. Não há diferença entre o afirmar e o cumprir de Deus. Porque quando Ele afirma, Ele confirma aquilo que Ele diz. Glória e louvor ao nome de Jesus. Esta é uma das razões porque Deus cumpre as suas promessas. Vamos ver uma segunda razão. Porque Deus, ou em Deus, existe fidelidade absoluta. Deus não é um Deus com uma fidelidade relativa. A fidelidade de Deus é absoluta. Louvor e glória ao seu grande nome. Deus não é fiel numas promessas e infiel noutras. A fidelidade de Deus é completamente absoluta. Louvor e glória ao seu grande nome. Podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Eu e tu, meu irmão e amigo, podemos ter toda a confiança, mas toda a confiança mesmo, que Deus irá cumprir as suas promessas. Porquê? Simplesmente porque Ele é fiel. Por causa da sua fidelidade absoluta, Ele cumpre as suas promessas. A Bíblia diz que Ele cumpre aquilo que Ele promete, porque Ele é fiel. Então, tal como Abraão, devemos considerar, meus irmãos, que Deus é fiel para cumprir na nossa vida as suas promessas. Quem pode dar glória a Ele por isso? Eu gostava de ler-vos um texto. Tomem atenção, por favor. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, um casal que esteve face a face com a promessa de Deus, ou as promessas de Deus. Veja o que a Bíblia diz
acerca deste casal. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém? Note bem, apesar de toda a dificuldade e até da impossibilidade humana, quer Abraão, quer Sara, eles consideraram que era possível receberem a promessa de Deus, não por causa deles, mas simplesmente porque Deus é fiel. Louvor e glória ao seu grande nome. E receberam a promessa, porque consideraram, porque acreditaram, porque confiaram que Deus é fiel. Aleluia. Mas há uma outra razão para a qual eu quero chamar a vossa preciosa atenção, meus irmãos e amigos, como razão pela qual Deus cumpre as suas promessas. Porque em Cristo Jesus existe uma fiança segura. Porque Cristo Jesus é o fiador das promessas de Deus. Amém. Ele constitui a fiança, uma fiança segura de que Deus, por Ele, nele, irá cumprir em nós as suas promessas. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, não importa quais são, qualquer promessa que Deus faça para nós, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Meus irmãos, isto significa, quando nós estamos diante de uma promessa de Deus, nós temos toda a liberdade e temos toda a objetividade para dizer amém por Cristo Jesus. Significa, eu posso receber essa promessa por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é o fiador. Ele é a fiança, aleluia, da minha oferta, da minha promessa. O que é que isto significa? Que Deus cumpre as suas promessas. Não é pelo nosso valor. Não é pelo nosso mérito. Não é exatamente porque nós merecemos. Nada disso. Deus cumpre as suas promessas em nós por causa do valor de Jesus. Ele não cumpre as suas promessas em mim por aquilo que eu sou, porque eu não sou digno das promessas de Deus. Mas, não obstante, Ele cumpre as suas promessas em mim, aleluia, porque Cristo tem mérito, aleluia, e é no mérito dEle, é no valor dEle, aleluia, que as suas promessas vêm à minha vida e à tua vida também. Por isso, nesta noite, devemos, por isso mesmo, exaltar o nome de Jesus. Ele não é só o nosso Salvador. Ele é o fiador, aleluia, fiador seguro, válido, verdadeiro das promessas de Deus para a nossa vida. Amém. Então nós vimos 3 razões porque Deus cumpre em nós as suas promessas. Primeiro, porque Deus tem uma coerência perfeita. Em segundo lugar, porque nele existe uma fidelidade absoluta. Talvez isso transcenda a nossa compreensão, porque o homem não é nada disto, o homem está muito aquém disto. Mas Deus tem uma fidelidade absoluta. E por causa disso, Ele cumpre as suas promessas em nós. Mas nós ficamos diante
de um problema que só Deus pode resolver. Ou melhor, só Cristo Jesus pode resolver. Qual é esse problema? É porque eu não tenho dignidade. Eu não tenho mérito. Eu não mereço receber as promessas de Deus. Mas não obstante, eu posso recebê-las. Quantos dão glória a Jesus por isso? Não obstante, eu posso receber essas promessas, porque Jesus é o fiador. Jesus é o garante. Jesus é o sim e o amém de todas as promessas que Deus tem para cada um de nós. Mas vamos ver agora como. E é importante não saber apenas o porquê, mas é importante saber como. Como é que Deus cumpre as suas promessas em nós? Na sua segunda carta, Pedro diz-nos o seguinte: visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção do mundo, da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Estes versículos mostram-nos de uma forma muito clara, meus amados irmãos e amigos, que Deus cumpre as suas promessas em nós como resultado do seu poder sobrenatural. Amém. Deus tem todo o poder para cumprir aquilo que Ele promete. Muitas vezes, os homens prometem, mas não têm poder para cumprir. Mas eu louvo a Deus esta noite. E os irmãos devem louvá-lo esta noite também. Porque aquilo que Ele promete, Ele tem todo o poder para cumprir. Amém? Abraão estava certíssimo que Deus era poderoso para cumprir o que tinha prometido. Note, a promessa que Deus fez a Abraão não era nada fácil. Humanamente, até era impossível. E se Abraão compreendesse, ou tentasse compreender, à luz do raciocínio humano, ele diria o que qualquer homem ou mulher podia dizer: isto é impossível. Não é possível Sara dar à luz um filho, porque ela foi estéril e agora está fora da idade de dar à luz. Não é possível. Sim, humanamente não seria possível. Mas Abraão é um exemplo para nós, meus irmãos, porque mesmo aquilo que nos parece impossível, Deus tem todo o poder para cumprir aquilo que Ele promete. E por isso Abraão, diz a Bíblia, ele estava certíssimo. Meus amados irmãos, Deus nos dê esta mesma certeza. Que o Senhor nos ajude para vivermos com esta certeza, estarmos certíssimos de que aquilo que Deus promete, Ele é suficientemente poderoso para cumprir. Mas há outra maneira impressionante, mas não menos verdadeira, pela qual Deus cumpre as suas promessas. É de uma maneira que transcende a nossa razão. Significa que muitas vezes Deus cumpre as suas promessas de forma que nós não compreendemos como. E às vezes na nossa humanidade, nas nossas limitações humanas, para não dizer na nossa incredulidade muitas vezes, nós
interrogamos Deus, dizendo, Deus, como é que tu vais fazer isso? Mas, irmãos, essa não deve ser o nosso problema. Nós não devemos estar preocupados como Deus vai fazer. Nós devemos estar preocupados em crer que Ele vai fazer. A fé é conosco, a maneira de fazer é com Ele, aleluia. E mesmo que nós não compreendamos como é que Deus vai fazer, nós temos que aceitar que Ele vai fazer, aleluia. Eu acredito, voltando à situação de Abraão e Sara, que quando eles receberam a promessa de Deus, eles não compreendiam como é que Deus vai fazer isto, como é que isto vai acontecer. Irmãos, quando Maria recebeu a anunciação que ia ser mãe de Jesus, ela fez a mesma pergunta, lembra-se? Como? A outra era estéril. Maria era virgem. A coisa estava ainda mais complicada. Porque às vezes Deus faz-nos promessas, irmãos, que para a nossa mente é uma complicação. E Maria perguntou como? Como é possível? Naquela altura, o anjo trouxe a resposta. Mas muitas vezes Deus não nos dá a resposta. Porque nós não precisamos de saber como Ele vai fazer. Precisamos é acreditar que Ele vai fazer. Aleluia. E se acreditamos que Ele vai fazer, Ele tem a sua maneira própria de fazer as coisas. Que embora transcenda a nossa razão, transcenda a nossa compreensão, e é natural que transcenda, porque nós somos limitados, mas Deus não tem limites. Para Deus nada é impossível. Louvor e glória ao seu grande nome. Deus cumpre as suas promessas de uma forma também que muitas vezes nos parece impossível. Impossível. Certamente que os irmãos já têm ouvido, como eu, uma voz soar. Essa voz negativa, essa voz que tenta desmoralizar-nos, que tenta abater-nos, que tenta, os irmãos, fazer-nos cair ou descair da nossa firmeza na fé. Quantas vezes nós ouvimos? Não é possível. Já ouviram? Já ouviram? Não é possível. Especialmente o inimigo das nossas almas tem essa especialidade. Uma das especialidades dele é dizer-nos que as promessas de Deus não são possíveis. Mas ele é mentiroso. Deus é verdadeiro. Deus é fiel. Amém. Deus é poderoso. Quando ouvimos não é possível, porque a Bíblia diz-nos também, no contexto do relacionamento de Deus com Sara e Abraão, que Deus é aquele que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. São duas situações impossíveis. Ressuscitar os mortos só é possível para Ele, mas para Ele é possível. Amém. Meus irmãos, eu não me interessa se isso é possível para mim. Eu sei que não é possível para mim, mas eu sei ao mesmo tempo que é possível para Ele. E porque é possível para Ele, eu posso descansar. Eu posso crer, aleluia, amém. Eu posso ficar tranquilo e em vez de viver na ansiedade, eu posso viver com paz absoluta e gloriosa no meu coração. Porque Deus, como já tenho afirmado algumas vezes, Ele torna o nosso impossível no seu possível. A minha impossibilidade nunca, ouça irmão,
nem a minha, nem a tua impossibilidade poderá beliscar a possibilidade de Deus. Porque Deus não depende daquilo que me é possível. Não, Deus depende daquilo que tudo lhe é possível. Amém. Ou melhor, pela negativa, nada lhe é impossível. Amém. Mas Deus também cumpre as suas promessas de acordo com a sua soberana vontade. Quero-vos dizer, meus irmãos, e com isto eu vos alerto para que ninguém viva de ilusões. O crente não vive de ilusões, o crente vive de realidades. E a realidade na qual, ou pela qual o crente deve viver, está aqui. É esta palavra que me dá a realidade. Não me deixa viver iludido. A palavra de Deus não ilude. A palavra de Deus esclarece. A palavra de Deus ilumina. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acima de qualquer outra coisa, meus irmãos, e inclusive é acima da nossa fé, está a soberana vontade de Deus. E alguém pergunta, então, qual é o papel da nossa fé? Sim, a nossa fé é muito importante. Mas a nossa fé nunca irá fazer Deus mudar a sua vontade. Nunca. A nossa fé não serve para fazer mudar a vontade de Deus. A nossa fé serve para receber a vontade de Deus para nós. Amém? O que Deus faz está sempre subordinado ao plano que Ele tem para a nossa vida. Deus não faz nada por acaso. Em Deus, meus amados irmãos, creiam nisto de todo o vosso coração. Em Deus não há acasos. Em Deus só há propósitos. Tudo o que Ele faz, para mim e para ti, está subordinado ao seu propósito que Ele determinou antes dos séculos. Por isso, nós precisamos saber se a promessa diz respeito a nós. Os irmãos entendem? Porque há promessas na Bíblia que não dizem respeito a nós. Então, se não dizem respeito a nós, nós não podemos pensar que Deus vai cumprir. Porque Deus só vai cumprir aquilo que diz respeito a nós. Eu gosto muito daquilo que Pedro disse no dia de Pentecostes. Querem ouvir? Depois de Deus derramar o Espírito Santo, depois daquela multidão a correr ao cenáculo, Pedro levanta-se, prega a palavra e a certa altura ele diz: porque a promessa vos pertence a vós. Lembram-se? Acerca do batismo com o Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós. Mas ele acrescentou mais: a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém. Por isso, irmãos, eu sei, aleluia, eu sei que posso ser batizado no Espírito Santo, porque esta promessa diz respeito a mim. Tu podes acreditar de todo o teu coração que tu podes ser cheio do Espírito Santo, podes ser batizado no Espírito Santo, porque esta promessa diz respeito a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Então, Deus cumpre as suas promessas de acordo com a sua soberania. Ele é soberano.
Ele, na sua soberania, entendeu que eu e tu podíamos receber esta promessa. E se Ele entendeu, a promessa é nossa. Se Ele entendeu, eu posso receber. Aleluia. Assim como Ele entendeu que eu e tu podíamos ser salvos. Amém. Entendeu Ele. É do coração dele, é da vontade dele, é o plano dele salvar-nos, aleluia, perdoar os nossos pecados, transformar a nossa vida, fazer de nós novas pessoas, é o plano dele. E se é o plano dele, a promessa dele também pode cumprir-se na nossa vida, aleluia. Por isso é que muitos que estamos aqui esta noite, já recebemos o cumprimento dessa promessa. Ele já nos salvou, já nos perdoou, transformou a nossa vida e deu-nos a certeza da vida eterna. Eu queria rapidamente chegar ao ponto de percebermos quando é que Deus cumpre as suas promessas. Quando? Meus amados irmãos, é importantíssimo nós compreendermos isto para o nosso crescimento espiritual e para a nossa vitória também. Deus tem o seu próprio tempo para cumprir as suas promessas. Amém. Ele tem o seu próprio tempo. Porque ao longo de toda a Bíblia, o que nós aprendemos é que as coisas de Deus têm o seu tempo próprio. Amém. Ainda pensando acerca de Abraão, a Bíblia diz, enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão. Mas essa promessa tinha o seu timing, tinha o seu tempo para se cumprir. Amém? Deus não cumpriu logo o que prometeu. E às vezes, irmãos, Deus cumpre logo o que promete. Amém? Eu tenho visto Deus cumprir imediatamente aquilo que Ele promete na vida de muita gente. Mas há vezes em que Ele não cumpre logo o que promete. Não quer dizer que Ele não cumpra. Ele não cumpre logo. Porque Ele vai cumprir no seu tempo. Tempo próprio. Tempo que Ele determinou. Porque, amados irmãos, é Ele que determina os tempos. Amém? E as estações. E por vezes, o tempo de Deus não é coincidente com o nosso tempo. Nós estávamos a pensar, é agora. Mas Deus acha que não é agora. É depois. Às vezes eu não sei porquê. Muitas vezes eu tenho dito, Deus, porquê? Umas vezes Deus me tem respondido porquê. Outras vezes Ele diz, não é para tu saberes, isso não é contigo. Não é da tua lavra. Não, deixa isso comigo. E é muito bom quando nós deixamos as nossas coisas com Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos que saber esperar o tempo de Deus. Vede, entre a promessa e o cumprimento da promessa, demorou 15 anos no tocante à promessa que Deus fez a Abraão. 15 anos. Mas Deus cumpriu. Amém? Porque o tempo não desgasta a promessa de Deus, não. Pode passar o tempo, mas a promessa de Deus fica intacta e verdadeira e não tem qualquer alteração. Quem pode dar glória a Ele por isso esta noite? Não altera. O tempo altera muita coisa, mas o tempo não pode alterar as promessas de Deus. Por isso temos que esperar o tempo de Deus. E quando as promessas não são logo cumpridas, nunca é tempo perdido para o crente. Não, meus irmãos. Volto a dizer o que já tenho dito aqui algumas vezes. Com Deus ninguém perde. Com Deus não se perde.
Em Deus só há lucro. Em Deus só há ganho. Amém. Em Deus não há perca. Como em Deus também não há derrota. Em Deus só há vitória. Aleluia. Então que o Senhor nos ajude para podermos esperar o tempo de Deus. E vamos concluir pensando na qual a condição ou as condições para Deus cumprir as suas promessas em nós. Nós já vimos tudo da parte dele dá certo. Amém? Da parte de Deus não há qualquer problema. Da parte de Deus não há qualquer entrave. Entendem, os irmãos? Da parte de Deus não há qualquer impedimento. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê vitória para que da nossa parte também não haja qualquer entrave. Não haja qualquer impedimento, meus irmãos, para que Deus cumpra as suas promessas em nós. E a primeira coisa, a primeira condição é fé. Para recebermos as promessas de Deus, nós temos de ter fé. Amém. Note, não é a fé que gera a promessa. O que gera a promessa não é a minha fé, como alguns por aí andam ensinando. O que gera a promessa é o amor de Deus. Deus dá-me as suas promessas não por causa da minha fé, mas por causa do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia para comigo. Então qual é o papel da fé? O papel da fé não é gerar a promessa. O papel da fé é estender a mão para a mão de Deus para receber a promessa. A fé não é a força geradora da promessa. A fé é o instrumento que pode receber a promessa de Deus. Amém. Por isso, todos os homens de Deus e mulheres do passado receberam as suas promessas pela fé. E fé, meus amados, é mais do que acreditar. Fé é confiar. Amém. É descansar. Deus nos ajuda, a mim e a vós, meus irmãos, a descansarmos nas promessas de Deus. Nós não podemos deixar que a nossa incredulidade nos faça vacilar. Há outra coisa sobre Abraão muito interessante que o apóstolo Paulo traz para a nossa compreensão. Contudo, à vista da promessa de Deus, está a referir-se a Abraão, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Amém? Meus irmãos, diante das promessas de Deus, para que Ele nos salve, para que Ele nos liberte, para que Ele nos cure, para que Ele resolva o nosso problema, que o Senhor nos ajude a não ficarmos vacilantes na fé, mas possamos dar glória a Deus. Senhor, eu não sei como, mas eu dou-te glória a Deus, aleluia. Eu te glorifico, porque eu sei que tu vais cumprir a tua promessa na minha vida. Outra condição indispensável é a obediência. Para alcançarmos as promessas de Deus, requer muitas vezes que façamos primeiro a vontade dEle. Eu gostava de dar-vos um exemplo muito prático, irmãos. Lembram-se quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho? Lembram-se? Vamos ver. Estamos conscientes do quadro que a Bíblia nos apresenta desse episódio glorioso. O que é que aconteceu primeiro? O povo avançou e o mar abriu, ou o mar abriu primeiro para o povo avançar? Oh? E avançou como? Em obediência à palavra de Deus. Deus disse: Moisés, por que é que tu estás orando? Irmãos, às vezes, nós
às vezes não é oração, não é por causa da oração, porque nós já oramos. O que Deus quer agora não é mais oração, é obediência. E o que vale nós orarmos se não estivermos dispostos a obedecer? E o povo clamou a Moisés. E Moisés clamou a Deus e Deus disse: diz ao povo que avance. Quem é que os mandou recuar? Eu tirei-os do Egito para agora afogá-los? Nunca! Eles que avancem. E quando obedeceram avançando, Deus fez um milagre. Deus cumpriu a promessa. Deus nos ajude, meus amados irmãos, a compreender estas coisas. Talvez tu estás à espera que Deus responda à tua oração. E Deus está à espera que tu primeiro lhe obedeças. E na medida em que vais obedecer-lhe, tu vais ver a resposta, tu vais ver o milagre de Deus na tua vida. E finalizando, nós precisamos de perseverança, que é paciência ativa. A perseverança é a paciência ativa. Além da fé, temos que ter perseverança, paciência ativa, imitando os crentes do passado. Os irmãos vão ver, mais uma vez, como é que os crentes do passado receberam as promessas de Deus. Para que não vos torneis indolentes, diz a Bíblia lá em Hebreus, mas sejais imitadores. A Bíblia apela para que nós imitemos, para que nós sejamos imitadores de quem? Dos que pela fé e paciência herdaram as promessas de Deus. Amém. Não foi só pela fé. Pela fé eles acreditaram. Pela fé eles descansaram em Deus. Mas como a promessa não se cumpriu logo, eles tiveram que ter paciência para esperar no Senhor. Amém. Já o salmista compôs aquele salmo dizendo: esperei com paciência no Senhor. Amém. E paciência, meus irmãos, perseverança é paciência ativa. Amém. Nós temos que ativar a nossa paciência. Foi por esperar com paciência que tanto Abraão como inúmeros crentes receberam as promessas de Deus no tempo deles. E da mesma sorte nós iremos receber no nosso tempo. No nosso tempo. Aleluia. Vamos ficar de pé para dar glória a Ele. Vocês não acham que é coisa maravilhosa as promessas de Deus? Coisa tão boa, não é? Vivermos. São as promessas de Deus que sustentam a nossa vida. São as promessas de Deus que nos fazem viver em vitória, em bênção. E, meus amigos, é pela promessa de Deus que nós podemos ser salvos. Que nós podemos ter o perdão completo e total dos nossos pecados. É pelas promessas de Deus que um dia, quando deixarmos este mundo, nós iremos para a presença dEle. A promessa dele agora faz com que ele esteja presente conosco, mas a promessa dele também faz com que um dia nós estaremos para todo sempre presentes com ele. Enquanto os irmãos inclinam as suas cabeças, refletindo naquilo que ouvimos sobre as promessas de Deus, eu pergunto, quantas pessoas temos aqui esta noite? Quantos amigos ou senhoras? Quer dizer, pastor, eu quero receber a promessa de Deus esta noite para a salvação da minha alma. Eu quero receber a promessa de Deus de que Cristo morreu por mim, derramou o seu sangue para salvar-me, para que eu não seja condenado,
mas tenha a vida eterna. Quantos estão aqui? Quer dizer, pastor, ore a Deus, peça a Deus em meu favor, porque eu esta noite quero receber a promessa mais valiosa que alguém pode receber, a promessa da salvação eterna. Temos alguém? Faça um sinal, como eu estou fazendo, no lugar onde está, faça um sinal. Levante o seu braço em nome de Jesus. No lugar onde está, temos alguém que esta noite quer dizer, pastor, eu quero receber essa promessa. Eu quero confiar de todo o meu coração que Cristo morreu por mim e ressuscitou, está vivo e pode me salvar, pode me perdoar, pode transformar a minha vida, pode curar as minhas doenças, pode fazer de mim uma nova pessoa. Temos alguém? Eu espero ainda um pouco. Talvez, irmão, se tens alguém ao teu lado que precisa da tua ajuda, sai agora do teu lugar e vem aqui à frente com essa pessoa, pessoas, não sei, para poderem ter um encontro com Jesus e receberem a promessa da vida eterna. Nós vamos orar ao Senhor. Nós temos uma irmã que precisa orar por ela. Se há mais alguém que quer receber oração por alguma coisa, todos nós precisamos de orações, naturalmente, mas por alguma coisa específica na sua vida, para que Deus faça aquilo que você precisa que Deus faça e que Deus promete fazer. Saia do seu lugar também e venha à frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar a Deus em seu favor. Venha agora. Se há mais alguém, pode sair do seu lugar. Venha à frente, em nome de Jesus. Se você tem desejo de vir à frente, não fique inibido. Não se sinta constrangido. Sinta-se livre, à vontade. Venha no nome de Jesus. E nós iremos orar a Deus em seu favor. Eu acredito que o Espírito Santo está operando, está trabalhando nas vidas. Venha em nome de Jesus. Nós aguardamos um pouco mais. Mas nós não temos o tempo todo, naturalmente. Gostaríamos de dar uma oportunidade. Glória a Jesus, aleluia. Senhor, nós queremos agradecer-te nesta noite a tua presença conosco, Senhor. A realidade gloriosa da tua santa e bendita palavra. Te louvamos, Deus, aleluia, pela tua grande misericórdia e graça que nos foi concedida na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que é o garante, o fiador de todas as promessas que tu tens para nós.
Senhor, tu tens visto os que têm vindo à frente. Tu conheces a sua vida, os seus problemas, as suas necessidades. E tu és poderoso, Senhor, conforme a tua promessa de fazeres um milagre nestas vidas. Senhor, opera por amor do teu nome. Dá vitória no nome e para a glória de Jesus. Possas libertar, tu possas dar paz, tu possas, Senhor, operar de tal maneira que esta noite aqueles que têm vindo recebam o teu poder, a tua paz, a tua bênção, por amor do teu nome, Senhor. Obrigado por aquilo que tu és. E especialmente nós te agradecemos as tuas gloriosas promessas para a nossa vida, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos podem fazer o favor de se sentarem.